Fala família corintiana, beleza? Aqui é o Matheus e hoje eu tô trazendo mais um vídeo pro canal. Então, já deixa esse seu likezinho, se inscreve aí no canal Central Corinthians, o canal da informação sobre o Coringão. E hoje o que vamos comentar nesse nosso vídeo? Então hoje a gente vai falar sobre retrospectiva 2020, sobre o Coringão, um ano complicado, além da pandemia, né, que afola ainda o mundo inteiro. Mas o Corinthians um ano foi muito conturbado politicamente e futebolisticamente. Mas vamos lá, vamos comentar. Bom, o ano de 2019, para quem não lembra, vamos voltar um pouquinho. O ano de 2019 o Corinthians sofreu muito. O time não criava, o time não construía e sempre jogava por uma bola. Mas o cara ele foi demitido, né? E o senhor André Sanches teve a ideia de mudar a filosofia do Corinthians. E no dia 7 de novembro de 2019, o Corinthians anunciava a contratação de Thiago Nunes, campeão da Copa do Brasil, campeão da Copa Sul-Americana pelo Atlético Paranaense. E era um cara muito ofensivo. O Atlético Paranaense jogava muito bonito, como ele chegou na entrevista do Corinthians e falou, jogava por rock and roll. Só que nisso, ele chegou no Corinthians e precisava de reforços, porque o time do Corinthians era um time muito retranqueiro. E nisso, dia 14 de novembro, de dezembro de 2019, o Corinthians anuncia Luan. Luan, rei da América em 2017. Mas muitos perguntavam, será que vai dar certo? Não deu. Mas o Corinthians tentou, né? E vindo mais reforços, em 9 de janeiro de 2020, o Corinthians anunciou Cantillo, volante colombiano vindo do Júnior Barranquilla. Tinha seu destaque, é mesmo, jogador de excelente lançamento, toque de bola, deixa a desejar no desarme, é mesmo, mas perto dos volantes que hoje o Corinthians tem e tinha, nível muito superior. Bom, e nisso o Corinthians foi vendo, trouxe Ione Gonzalez, dispensou, tinha 3 atacantes, certo? E dia 15 de janeiro o Corinthians estreou com o New York City pela Florida Cup. E vamos lá. O Corinthians se viu muito bem, um time muito compacto, atacando o tempo todo, enquanto no primeiro tempo, Lionel Messi, como já era dito, fez 2 gols, um de falta. Pô, o cara chegando já fazendo gol de falta. Pô, o cara ia se dar bem, né? Só ilusão. Mas, daí no segundo tempo, o time reserva, né, que o Thiago Nunes colocou, fez um gol, 2-1, beleza. Daí no segundo jogo, dia 18 de janeiro, o Corinthians enfrentou o Atlético Nacional. Primeiro tempo arrasador, o Atlético Nacional mal pegou na bola. O Corinthians ganhava de 1-0, gol do Ramiro. Já no segundo tempo, chances perdidas. Wagner Love sendo na cara do gol 3 vezes, perdendo a chance. E o Corinthians perdeu o jogo no segundo tempo, né? 2-1 pro Atlético Nacional e nisso viu o arquirrival ganhar fora da Cup. Não é um título muito importante, mas é título, né? Sempre bom ganhar. E logo depois, chegando no Brasil, dia 23 de janeiro de 2020, numa quinta-feira à noite, o Corinthians estreava contra o Botafogo de São Paulo. Arrasador, arrasador, arrasador. 3 gols do Bozelli e um do Luan. Falei, esse é o modo ilusão on. E foi o modo ilusão mesmo. E logo em seguida o Corinthians ganhou de um jogo no Santos, antes da viagem pro Paraguai. 2-0 com gols do Everaldo e do Janderson. O Corinthians dominou o Santos o jogo inteiro. Para muitos foi um dos melhores jogos da temporada do Corinthians. E chegou a bendita pré-Libertadores, que todo corintiano não gosta de nem ouvir, né? Bom, dia 5 de 2 de 2020, Corinthians jogava no Paraguai às 9h30 do horário de Brasília, contra o Guarani do Paraguai, o time que nos eliminou em 2015. Bom, o Corinthians começou bem o jogo, só que num lance oportuno do Guarani do Paraguai, o Guarani do Paraguai abriu o placar e o Corinthians sofreu e não conseguiu empatar o jogo. Uma semana depois, dia 12 de 2 de 2020, o Corinthians fazia o jogo de volta na Arena Corinthians, hoje Neoquímica Arena, às 9h30 no horário de Brasília, num jogo que todo mundo se esperava que o Corinthians ia conseguir virar tranquilamente contra o Guarani. Mas não foi muito bem assim. O começo do jogo muito amarrado, o Guarani fazendo muita falta, marcação, pressão.
Logo, o Luan fez uma jogada muito bonita com o Fagner e com o Pedrinho na direita. Corinthians 1-0. Logo após seguida dessa, o Pedrinho me inventa de dar um volão, uma bike, sei lá o que ele tentou fazer na frente da área. E nisso, expulsão. Mas logo em seguida, dessa tristeza da Fiel, Corinthians fez 2-0. Teve a chance de fazer o terceiro gol, mas o Love desperdiçou como sempre. E num lance em que a arbitragem polêmica, como sempre no Libertadores contra o Corinthians toma um gol de falta do Santander, que fez gol em 2015, com uma falha do Cássio enorme. E logo nisso, fomos eliminados da Libertadores. Mas não tinha muito o que chorar, né? Fazer o quê? Fomos eliminados e tinha que seguir a vida. Só que o Corinthians enfrentou uma crise tremenda. O time não jogava bem, não atacava, não defendia. E o time entrava, né, profundamente nessa crise. Só que chegou o Covid e parou todos os jogos do Campeonato Paulista e do mundo afora. Mas, alguns meses depois, o futebol voltou. E logo num derby. Meus amigos. Voltou num derby e o Corinthians venceu esse derby no modo Carille. Time totalmente defensivo, o Cássio salvando. Gil, 1-0, falha do Everton. Corinthians voltava a vencer. Só que o Corinthians lutava tanto pela classificação quanto pelo rebaixamento. E precisava da ajuda do seu rival São Paulo no último jogo do Paulista, da fase de grupos do Paulista. Que coisa, não? E o São Paulo ajudou a gente. Ganhou do Guarani e nós ganhamos do Oeste com um gol do Avelar do Ederson e fomos para as quartas. Ganhamos do Bragantino. Para muitas pessoas a gente era zebra contra o Bragantino. E ganhamos do Mirassol. E chegou a final. A final, o primeiro jogo, um jogo ruim. Os dois jogos foram ruins. Mas o primeiro o Corinthians foi melhor. No segundo foi a emoção só na hora que o Jô sofreu o pênalti e fez o gol de empate, né? O Luiz Adriano tinha bebido pra cá no primeiro tempo, uma falha da zaga do Corinthians. E bom, nos pênaltis, o Cássio não podendo salvar e Michel Macedo e Cantilho desperdiçaram suas cobranças. Corinthians vice-campeão no Paulista. Bom, a gente tem que estar até feliz por ter chegado na final. Muitos nem achavam que a gente ia chegar na final. E chegamos, mas perdemos infelizmente. Acontece, né? Futebol. Mas aí começa o Brasileiro, o Corinthians começa no primeiro tempo arrasador com o Atlético Mineiro e toma uma virada em 16 minutos. E logo vai chegando. E o Thiago Nunes é demitido num derby. O Corinthians vinha jogando mal. E no derby o Thiago Nunes é demitido após uma derrota de 2-0 para o Palmeiras com gols de Luiz Adriano e Gabriel Verón. Corinthians tenebroso em campo e o Palmeiras não vinha bem, ganhando o time do Lucha. Mas Thiago demitido e assumiu num Coelho não é treinador. Desculpa, eu não posso chamar de Coelho treinador. É um cara lá, chamado Diego Coelho, ele mesmo. Estreou que o Fluminense perdeu. Próximo jogo ganhou, mas o Corinthians se afundou em uma crise e entrou na zona de rebaixamento. Mas Wagner Mancini chegou ao clube e no primeiro jogo dele como técnico do Corinthians, o Corinthians foi em Curitiba, na Arena da Baixada, e venceu o Atlético Paranaense com o gol do Everaldo nos primórdios do fim do jogo e saímos com a vitória. Logo em seguida a gente tomou uma derrota de 5 em casa para o Flamengo, que atordoou, hein? Mas logo em seguida o time se recuperou, ganhou, viveu alguns bons e maus momentos, até o jogo contra o Inter, que incrível que pareça, Davó, isso mesmo gente, Davó fez o gol da vitória. Para muitos, ninguém sabia que o Davó estava no elenco. Posso ter certeza que muitos que vão assistir aí nem sabiam que o Davó estava no elenco, né? Mas ele fez gol. E aí vai, jogos do Corinthians ruim, jogos do Corinthians bom. Chegou o dia do São Paulo. O Corinthians ficou ali esperando, às vezes marcava pressão, às vezes esperando, mas matou o São Paulo. Só dava o Corinthians o jogo inteiro. O Corinthians ganhou de 1-0, gol de Otero, mas poderia ter metido 4-5 tranquilo. E o Corinthians enfrentou uma boa fase, até chegada do 4-0 para o Palmeiras, que já é em 2021, mas é temporada 20. E tomou um misério 4-0, poderia ser mais, porque foi completamente dominado. E nesse meio tudo, o Corinthians chegou nessa boa fase graças a uma contratação de Gemerson, Casares,
Otero, mais ou menos, mas foram grandes contratações. Só salário. A primeira vez que o Corinthians faz um acerto de negociação. E tem uma contratação aí também, Jonathan Cafu, mas isso eu não posso chamar de contratação. É um jogador que em 3 anos faz 3 gols. Como que contrata um jogador desse? Ninguém entende. Mas, Corinthians, hoje, né, termina a temporada contra o Internacional. Corinthians briga por uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil, enquanto nosso adversário briga pelo título contra o Flamengo. E aí? Você acha que o Corinthians ganha? É difícil, mas vamos lá, vai Corinthians, né? E no meio disso tudo, no dia 1/9/2020, aniversário do clube de 110 anos, enfim, André Sanches anuncia name rights, a Neoquímica, coisas de farmacêutico, um contrato de 300 milhões por 20 anos. Muitos falam que é um ruim contrato, outros falam que não, mas pelo menos tem o name rights, né? 5 anos depois de ter anunciado. Demorou, mas infelizmente, graças a Deus, chegou. E aí, o que você achou da temporada 2020 do Corinthians? Aqui foi só um resuminho. Mas e aí, qual que foi o momento mais marcante para você? Foi o gol do Jô? Foi a chegada do Thiago Nunes? A chegada do Luan? O gol do Otero contra o São Paulo? O gol do Dalfal contra o Inter? Eu particularmente acho que foi o gol do Jô na final do Paulista. Aquilo mostrou que o cara tem amor à camisa. E me marcou, assim, por ser corintiano e o jeito que tudo aconteceu. E aí, gostaram do vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal. Vai, Corinthians, é nóis!